Olá a todos. Meu nome é Paulo Antônio Martins, professor aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde. Gravaremos hoje nosso novo programa, nosso podcast, né? E hoje nós temos aqui um convidado especial, Dr. Tiago Soares Castelhano Lucena de Castro. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Paulo. Prazer encontrar com você, encontrar com o Vinícius. Bom demais. Muito obrigado por ter encontrado um horário, né, Vinícius, na sua agenda. Não, que é isso? Já estava aqui em Rio Verde, né, doutor? Já aproveitamos o evento da UNRV, na hora que o Vinícius falou, chamou, opa, vamos encaixar tudo, né? Vamos aproveitar. 2 dias de universidade, né? Aproveitar o embalo, né? Obrigado aqui pela presença do professor Vinícius. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, novamente. A gente vai fazer um bate-papo hoje, um pouquinho aqui da história pessoal do Dr. Tiago, falar um pouquinho também das suas influências profissionais, seu trabalho na magistratura e principalmente do livro, né, que acabou de ser publicado, fruto da sua dissertação de mestrado, né, no mestrado aí no Programa em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento. Fazer um bate-papo aqui bem legal. Eu vou ler rapidamente aqui a biografia do nosso convidado, apesar dela ser longa, né? Não. A gente vai fazer um resumo. Depois ele pode ir apresentando aí alguns outros detalhes, né? Tiago Soares Castelhano Lucena de Castro, juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é mestre em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento pela Universidade de Rio Verde, né? Nosso primeiro mestre, né? Rapaz, tive essa sorte, hein? Privilegiado, né? Meu colega Vinícius aqui de mestrado aqui também tá quase saindo também, né? Quase saindo do forno. Quase lá, né, Vinícius? Pós-graduação Lato Sensu pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, né? Vários trabalhos importantes aí dentro da magistratura, relacionados à escola da magistratura, conciliação, mediação. Enfim, tem outro livro publicado também na área de processo civil, depois o Dr. Tiago pode comentar. Enfim, vamos começar aqui, né? Um conteúdo. Falar um pouquinho com esse carioca... Flamenguista, né? Tem que ter algum defeito, né, Vinícius? Não pode ser... Não dá pra ser. Essa perfeição toda, né? Dr. Tiago, muito simpático, vou até permitir chamar de Tiago. Pelo amor de Deus, né? Paulo. Sem doutores, né? Sem doutores, né? Chamar o Paulo de Paulo, né? Muito simpático aí, muito bem relacionado, sempre trata todos com muito carinho, né? Competência e simpatia, acho que é o que mais resume o Tiago, né? Tiago, fala um pouquinho para nós onde nasceu, onde estudou. Estava conversando com o Vinícius aqui, tentando adivinhar qual era a sua formação inicial, universitária. Pai advogado lá em Cabo Frio, lá, salvo pai engano. Advogado do Estado do Rio. Irmã, esposa na área jurídica, os filhos. Conta um pouquinho para nós aí. Obrigado novamente. Paulo, bom demais, Paulo. Desculpa, estava esquecendo aqui, o nosso magnífico reitor pediu para te transmitir um abraço, né, professor Alberto Barella. Ele descobriu que eu vinha. Descobriu. Pediu para te transmitir um abraço, né? Muito amigo do Tiago. Muito amigo. Né? O Barella é um amigo do coração. Conheci o Barella 12 anos atrás. Ele é diretor do campus da Universidade de Caiapônia. Eu, um juiz recém-chegado na cidade de Caiapônia, vindo do Rio de Janeiro, não conhecia ninguém. E ele é um recém-paulistano, ele é do interior de São Paulo, recém-chegado em Caiapônia e ficamos muito amigos. Passo Fundo, salvo engano. É verdade, Gaúcho, desculpa. Né? Ele é gaúcho. Porque a vida profissional dele passa por São Paulo. O mestrado, é verdade, ele é gaúcho, é verdade. Mas, Paulo, eu sou um carioca, então, nascido na cidade do Rio de Janeiro, sem sotaque de carioca, né? Isso que é interessante. E no Rio de Janeiro também tinha essa crise. As pessoas lá no Rio de Janeiro achavam que eu era mineiro, que eu achava que era paulista, achavam que era qualquer coisa menos carioca. Passei minha adolescência na cidade de Cabo Frio, uma cidade a 150 quilômetros do estado da capital do Rio de Janeiro, uma cidade de praia de 250 mil habitantes, aproximadamente o tamanho de Rio Verde, e volto para o Rio de Janeiro para fazer minha graduação na Universidade Cândido Mendes, uma universidade particular, no centro do Rio de Janeiro. Terminei em 2006 a minha graduação. Termino em 2006, ingresso lá na Escola da Magistratura. A Escola da Magistratura do Estado do Rio tem a característica de preparar bacharéis em Direito em concursos da magistratura. É um curso de 3 anos, com aula todos os dias. E a partir dali da Escola da Magistratura, eu comecei a postular os concursos públicos, mas sempre quis fazer magistratura.
No meio desse caminho, por uma coincidência do destino, me tornei assessor de uma desembargadora do Tribunal do Rio de Janeiro, desembargadora Mônica Toledo de Oliveira. Hoje está numa Câmara Civil, na época também estava. Assessorei ela por 2 anos, até que em 2 concursos eu avancei bastante. A magistratura do Estado de Goiás e do Ministério Público do Estado de São Paulo. Os 2 concursos fui para a prova oral, fui aprovado aqui em Goiás, assim que meu resultado de Goiás saiu 5 dias antes do meu aniversário, coincidência, né? A minha prova do MP de São Paulo, a minha prova oral, estava marcada para alguns dias depois e deixei de ir. Não fui, não passava ali na minha cabeça naquele momento ali, Ministério Público, muito menos no Estado de São Paulo. A minha magistratura de Goiás, a aprovação já tinha acabado de sair, já estava ali na expectativa de tomar posse e vir para Goiás. E um carioca em Goiás, um carioca casado com uma mineira, eu e minha esposa nos conhecemos na universidade lá no Rio de Janeiro, mudamos para Goiás e durante o período do meu concurso de Goiás, eu estive em Goiás 5 vezes para as provas, nas 5 etapas das provas. Só conhecia Goiânia. Só com concurso que eu fui conhecer o interior de Goiás, fui conhecer Rio Verde, fui conhecer Jataí, fui conhecer Caiapônia. E aí eu vim para a região, inicialmente Caiapônia, que é o centro-oeste, agora no sudoeste. Ótimo. E o que te levou a fazer direito, Thiago? Assim, quais influências aí pessoais, vamos dizer? Influência pessoal, pai e mãe, né? Pai e mãe deixa coisa boa ou ruim, né, Paulo? Dos 2 lados. Pai e mãe planta. Flamenguista, seu pai? Flamenguista. Coisa ruim, né, Meu pai é um mineiro de interior de Minas Gerais, formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e se mudou, Paulo, para o Rio de Janeiro no final da década de 70 por causa do Flamengo. Foi morar perto do Maracanã, o estádio do Maracanã, tem um bairro em volta que também se chama Maracanã. Foi morar no bairro do Maracanã para ficar perto do Zico e companhia. Olha, mas que bom gosto, né? Olha só. Tinha tostão lá em BH, né, rapaz? Tinha o Reinaldo do Atlético Mineiro lá em BH, né? Dando chute e soco nos outros, né? Dos atleticanos. Ele se muda para o Rio de Janeiro, começa a vida profissional no Rio de Janeiro, mas encontra melhores oportunidades no interior do estado do Rio de Janeiro. Um interior desconhecido, não desbravado, que é a região dos lagos, indo para a região norte do Rio de Janeiro e vai para Cabo Frio. Minha mãe, uma carioca, conhece a minha mãe carioca, tem os 3 filhos, eu e meus irmãos. Mas a influência de ter feito direito, Vinícius, foi meu pai, não teve jeito. Ver ele na profissão, ver ele no trabalho, ver ele conduzindo as relações com seus clientes, ver ele discutindo aqueles temas de direito, sempre me deram brilho nos olhos, sempre me deu brilho nos olhos. Interessante. Daí o processo civil também, talvez a paixão venha daí, né? Boa pergunta, né? O processo civil, eu acho que está muito ligado ao meu gosto do processo civil, é um direito operacional. Né? O Vinícius Paulo Afonso, não sei se ele já te contou isso, né? Mas o Vinícius é um baita de um teórico do direito. Baita de um teórico. Eu gosto mais dessa parte mesmo. Desenhando uma teoria bacana ainda pra... Eu escrevi na dedicatória pro livro dele que eu tive o prazer de conhecer o Vinícius no mestrado e usufruir do conhecimento do Vinícius no mestrado. Eu vi aqui, achei muito legal. Né? Não foi? Eu escrevi. E o processo civil o processo civil é o direito do operacional, né? Fazer, né? É do fazer acontecer, do chegar ao fim, é onde eu me identifico mais. Mas seu pai era mais trabalhista, só. Meu pai era mais trabalhista. Meu pai era mais trabalhista e eu nem pensei, nem passou na minha cabeça fazer concurso para juiz do trabalho, nada disso. Engraçado, né? Engraçado. Mas aí, Vinícius, também tem muitas nossas influências na nossa graduação, né? Também, né? Um aluno que está ali na graduação, ele acaba olhando tema e professor, tentando se inspirar em algo. E eu tive muita sorte na minha faculdade, lá na Cândido Mendes, de ter ótimos professores em processo civil. Ótimos professores. Lá tem algum grande nome assim, será que a gente conhece? Leonardo Greco, hoje eu acho que é o maior nome da universidade, mas é recém-aposentado, mas fez escola, ele é da escola de processo civil do estado do Rio de Janeiro, da UERJ, é a mesma escola do José Carlos Barbosa Moreira. O maior nome de processo civil do estado do Rio de Janeiro, José Carlos Barbosa Moreira. E recentemente, recentemente na pré-pandemia, eu tive num congresso em Belo Horizonte, e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou categoricamente assim, o maior processualista que nós tivemos no Brasil, José Carlos Barbosa Moreira. Então, José Carlos está no panteão, né, dos maiores processualistas do Brasil, mas a escola da Universidade do Rio de Janeiro. E um discípulo, que é o Leonardo Greco, foi meu professor
lá na Universidade Cândido Mendes. O professor marca muita gente, né? E é uma responsabilidade. Nós 3 somos professores, né? Você está dando aula agora? Não, na graduação não mais. Não. Desde 2014 eu me ausentei da graduação. Mas deu aula em cursinho também, né? Até hoje. Tô na pós-graduação aqui na Universidade de Rio Verde, tô na pós-graduação em Goiânia. Mas vocês dois têm essa responsabilidade. A graduação ela é mais forte. A gente na pós, né, a gente pega os alunos formados, os alunos podem até gostar, mas a influência mesmo, a modular o aluno são o que vocês que fazem na graduação. Né? Já foi lapidado, né? Já foi lapidado a pós-graduação. O interessante, a graduação, Vinícius, essa possibilidade de você encontrar esses professores, essas disciplinas, e não existe uma graduação perfeita. Isso é até bom para os alunos da UNRV que estão olhando. Não tem como você ali com 12, 15 professores de uma graduação, a universidade pode se esforçar de querer entregar o melhor, mas nem sempre vai corresponder à expectativa do aluno. A minha universidade era uma ótima universidade, a Universidade Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro, mas eu saí com uma deficiência séria em direito administrativo. Aí entra a imaturidade de um aluno de 19, 20 anos de captar aquela mensagem, a dificuldade, talvez, do professor de ter passado aquela mensagem. Eu fico pensando no seu desafio, Paulo, do direito empresarial. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes aqui. Né? O tanto que o empresarial é uma matéria rica, porque a realidade demanda muita coisa e que, às vezes, a ementa está um pouco defasada. Né? Aí você vai falar sobre sociedade capital, sociedade de pessoa, cota, né? Instrumentos de dissolução, é tão complexo, né? Contrato social, né? Contrato social para um aluno de 18, 19, 20 anos. Mas ele vai encontrar isso lá na frente. A gente conversou também. Falar sobre cheque para o menino que compra criptomoeda. Né? Menino que investe em Bitcoin, falando sobre a cartularidade. Mas não está desassociado da realidade, né? Estava até semana passada juiz em Serranópolis. Eu sou titular em Jataí, respondendo Serranópolis. A quantidade de cobrança de cheque, de nota promissória que tem é enorme. Comércio lá, pequenininho, lá do interior do estado, ainda emite a nota promissória. O cliente tem o Nubank, né? Tem o C6 no celular, mas na hora que ele vai fazer o negócio lá, não tem crédito na praça, não pega. O produtor rural gosta. Vai assinar a nota promissória. Usa muito cheque. Usa bastante. Eu acho que não tem um talão de cheque tem 10 anos. E uma outra coisa que é um tema interessante, né? Porque a gente tá no meio do agro também, os 3 aqui, né? Nós 2 no mestrado, o Paulo Antônio também é bem nessa área. E é linkar a tecnologia, né, com esses temas que tem uma tradição e linkar com a tecnologia, né? Não sei se eu tô fugindo demais do nosso... Não, é que nós estamos numa conversa bem... Sobre tudo, né? Que é essa questão de a gente atualizar também, né? Ver as... Doutor Tiago, só para complementar aqui, sua esposa, qual o nome dela? Minha esposa Fernanda. Lorenzo. Vem cá, Lorenzo. Mostrar Meu companheiro de viagem desde ontem, né, Lorenzo? Participou comigo lá do evento ontem, lá no Centro de Convenções. Escondeu uma carta do... jurídico. Escondeu uma carta do Pokémon pra gente sortear o livro. Ninguém achava essa carta. Cadê essa carta? É o mais velho. Tem o Frederico, que é o de 6 anos. E o neném na barriga da mãe, né, Lorenzo? Ou uma neném, né? Fala um oi aí pro pessoal, Lorenzo. Fala aí, Lorenzo. Oi, pessoal. Flamenguista também? Flamenguista também. Levei no Maracanã no passado, né, Flamengo? O Flamengo ganhou de quanto no ano passado que nós fomos no Maracanã? 7-1. 7-1 contra o Tolima, né, na Libertadores. Com o pé direito. Foi. Foi a visita certa, né? A visita certa. O Fla-Flu não dá certo, né, Lorenzo? Não, ainda não. Fla-Flu você evita, viu? Você falou, pai, não vou me Fla-Flu, não. Mas a gente tá com crédito ainda, né, Lorenzo? Ainda estamos com crédito. Senta lá, depois a gente conversa mais. Três, então, rapazes, né? Tem duas, e um no mistério, né? Um no mistério. A minha esposa, ela é servidora também do Poder Judiciário, era advogada no Rio de Janeiro. Quando nós mudamos para Goiás, mudamos para Jataí. Para Jataí não, desculpa, para Caiapônia, Aí é impossível exercer uma advocacia numa comarca de vara única, o cônjuge do único juiz da cidade, e a cidade mais próxima, 100 quilômetros. Então ela deixou a advocacia, ficamos em Caiapônia por 2 anos, até que em 2013, 2014, ela prestou concurso para o tribunal e passou para escrevente. Hoje é escrevente da vara de família lá de Jataí. Lá de Jataí. Que ótimo. O senhor já integrou em Jataí, né? Já
indo para 11 anos em Jataí. Excelente cidade, né? Excelente cidade, Produtiva. excelente pessoas, cidade organizada. Um clima que não é de Goiás, né? Que É. a cidade mais fria de Goiás. Nossa, é importante, né? Pra quem é calorente mais. Um clima que não é de Goiás. E eu vou no Rio de Janeiro, encontro meus amigos. Hoje em dia não mais, mas no início, quando eu tava aqui em Jataí, eles perguntavam, nossa, você mora lá em Goiás, lá é quente pra caramba. Eu falei, não, aqui é mais, né? Que mania, né? Jataí é um ponto fora da curva. É, o ponto fora da curva, é bem fresco, bem gostoso. Doutor Tiago, então, teve a magistratura. Tive a magistratura, 2011, mudo para Goiás. Tomo posse, mudo para Goiás. A primeira lotação inicial dos juízes substitutos, ela leva em consideração a classificação no concurso. É sempre muito dialogado com o Tribunal de Justiça. Então isso aconteceu agora, tem 3 ou 4 semanas com os novos juízes, e aconteceu comigo há 11 anos atrás. Nós tomamos posse no dia seguinte a gente se reúne no auditório, numa sala, e a administração nos mostra os lugares das possíveis lotações. Olha, tem essas comarcas aqui para vocês escolherem. Então, exemplificando aqui, tem Serranópolis, tem Cachoeira Alta, tem São Simão, tem Paranaiguara, Caçu, Caiapônia, Piranha, São Luís dos Montes Belos. E aí pergunta pro primeiro colocado, e aí, primeiro colocado, você quer ir para onde? Ah, eu quero tal. Segundo, eu fiquei em terceiro colocado no meu concurso e pedi para ficar em Goiânia, nessa lotação inicial. Mas em menos de 48 horas me arrependi de ter pedido Goiânia. Porque Paulo Afonso não tem jeito, a carreira do juiz, a carreira do promotor de justiça, ela começa no interior do estado, não tem como escapar. A carreira significa que nós progredimos nela, né? Nós andamos nela durante o tempo. Ela começa a ser juiz substituto, aí pode ser em qualquer lugar, mas ela começa para valer, sendo juiz de comarcas iniciais. São cidades pequenas, Caiapônia, Piranha, Serranópolis, Caçu, Paranaiguara, Cachoeira Alta, Campo Norte e etc. Depois, cidades intermediárias, como Rio Verde, Jataí, pra gente, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Mineiros. Por fim, na carreira do juiz de primeiro grau, ser juiz em Goiânia. Hoje aí uma média, leva-se em média 15 a 20 anos para um juiz recém-aprovado conseguir morar em Goiânia. Depois da comarca inicial Goiânia, aí você pleiteia um cargo no segundo grau, que é o cargo de desembargador. Então eu até brinco com os alunos, Vinícius, na graduação, né? Eles naquela dúvida, que carreira seguir, vou para advocacia, vou para magistratura, eu falo, ó, se você não gosta do interior, você não quer morar numa cidade de 8 mil habitantes, não faz concurso para juiz, não. Né? Não atrapalha, não. Né? Porque não tem jeito, você vai ter que morar em Caiapônia, você vai ter que morar em Campo Norte. Né, Vinícius? É fundamental. Você vê a demanda do cidadão do interior, né? E é uma luta, o Paulo, meu irmão mais novo é médico, é uma luta que os poderes públicos, a administração pública tem com a classe médica. Você não consegue, eu morei em Caiapônia 3 anos, Vinícius. A prefeitura de Caiapônia não consegue colocar um bom profissional médico pela rede pública, com um bom salário, na cidade de Caiapônia. Tem dificuldade. A longo prazo. Né? Porque não tem profissional, não tem interesse, as pessoas não querem ter esse tipo de vida pessoal numa cidade do interior, especialmente as que não são do interior. Eu não tive dificuldade nenhuma. Saí de uma cidade como do Rio de Janeiro, que hoje são 6 milhões de habitantes, fui para Caiapônia com um sorriso no rosto, uma maior alegria para poder trabalhar. Bacana, né? Mas eu tenho a impressão que o sentimento de justiça do magistrado, ele é apurado nesse processo todo, né? Exatamente. Se o senhor chega na capital, num gabinete daquele mais fechado... Exatamente. Como é que o senhor vai ver a sociedade, né? Concordo. E parece assim, o test drive é a cidade de comarca inicial, porque ali você é juiz de todas as matérias. Matéria contratual civil, matéria de consumidor, matéria criminal, matéria tribunal do júri, infância e juventude, eleitoral, os pequenos crimes de pequenos potenciais ofensivos do Juizado Especial Criminal, professor Kazu, vara de família. Kazu Watanabe, né? Ele fala muito da importância do contato magistrado com essas demandas, né? Ele fala que o papel do judiciário vai além da interpretação de uma lei, a aplicação de uma norma, que às vezes um juiz do interior e da área de infância e juventude, ele tem um papel até político. No sentido social. No sentido social, é verdade. É verdade. A sociedade cadê o juiz? Cadê o magistrado para dar uma estabilidade, né?
É verdade, é verdade. E foi nesse contato mais com o interior que aí veio o agro na sua vida, Thiago? A atividade do agro em Caiapônia 12 anos atrás era inexistente. Praticamente. Não, eu vou reformular, não é querer inexistente. A gente tinha uma configuração clássica, tradicional, do arrendamento e da parceria do Estatuto da Terra. Acabou. Então era uma região, tô falando isso 12 anos atrás. Caiapônia já é centro-oeste, não é sudoeste. Era uma região de 12 anos atrás de arrendamento e parceria com pouquíssimas demandas. Pouquíssimas demandas. Não havia essa agricultura que nós temos na região do sudoeste, Jataí, Rio Verde, Mineiros. Não havia lavoura de soja, não havia lavoura de milho. E é um tema econômico que chega em Caiapônia agora, recente. Eu tive em Caiapônia no início do ano, a OAB de Caiapônia Subseção, Dr. Emerson Rogério, me fez um convite para falar sobre contratos agrários. Me surpreendi, achei que fosse encontrar 5 advogados, estavam quase todos advogados da comarca, uma comarca aí com seus 60, 70 advogados atualmente, e eles me relataram, né, com a expansão das fronteiras agrícolas de Jataí em direção a Caiapônia, porque são 2 cidades limítrofes. A distância são 100 quilômetros, mas elas são limítrofes. A expansão dessa fronteira agrícola, ela começa a chegar em Caiapônia com 2 tipos de lavoura, lavoura de soja e lavoura de milho. E aí o meu contato com o agro foi muito mais na cidade já de Jataí. Você já tem um agro desenvolvido, você tem um agro evoluído, né? Você tem um agro consolidado. Na comarca de Jataí... Agrobusiness, né? Um agrobusiness, literalmente, né? Como Rio Verde vive. E aí em Jataí comecei a ter uma pluralidade, uma diversidade muito maior de demandas do agro do que eu tinha em Caiapônia. Se em Caiapônia era arrendamento, parceria, renovação, se tem preferência, se não tem, essas questões bem tradicionais da parceria e do arrendamento. Bem do agrário mesmo. Bem do agrário mesmo. Aí em Jataí eu comecei já a pegar patente de soja, de solução de sociedade rural, já com não germinação de semente, obviamente as cobranças de CPR, que são os maiores volumes de processos judiciais, são as cobranças da CPR. Bacana. Aí me começa a despertar a estudar direito do agronegócio na comarca de Jataí, atuando como juiz em matérias contratuais. A gente pode fazer então uma pausa, né, Vinícius? A gente continua depois com esse tema bloco, a gente Combinado. fala sobre o mestrado e sobre o livro, né? Sobre o livro, sobre o agronegócio, continuando, porque tem a ver com o mestrado e com o livro, tem né? a ver com todo esse assunto. Gente, uma pequena pausa aqui para um café. A gente volta no segundo bloco aqui Até com o daqui a Thiago, pouco, né? então, né? O simpaticíssimo aqui, carioca. Thiago Castelhano é italiano? É espanhol. Espanhol. É espanhol. É espanhol. Uma ramificação. Aragão e só. Castela. Exato, cara, esse cara. Esse menino Castelhano. Exatamente. Aragão e Castela. Exatamente. Como é que fazia com a paeja lá em Caiapônia? Eu tenho uma vizinha que faz uma. Nossa. Vou fazer uma pequena Então pausa vamos lá, e a gente então. já volta. Obrigado. O seu livro, né? Do seu trabalho de pesquisa, e 2 anos de trabalho de pesquisa, mestrado aqui da Universidade de Rio Verde. Tiago, conta pra nós um pouquinho aí, o Vinícius já tinha entrado ali na questão do agro, já tá aí, agrobusiness, algumas demandas interessantes, acho que é importante até falar isso pro nosso público em geral, principalmente para um aluno da graduação, né? Realmente. O tanto de demanda diferente, sofisticada, Realmente. né? Que tem aqui no interior, né? Que a gente no interior não é mais contrato de locação, né? Não é só mais, né? Não é só mais, né? Não é só mais contrato de locação e cheque devolvido sem fundo, É. né? Tem ainda, né? Quebra de patente, né? Quebra de patente, realmente. E aí a gente estava falando sobre essa questão do agronegócio. Eu comecei a encontrar em Jataí, sou juiz de competência civil e fazenda pública. Na parte civil, essas questões contratuais, de quebra de patente, de não pagamento de patente, não pagamento dos royalties da patente, na verdade, né? São dos royalties da patente, de sementes de determinadas culturas que não germinaram conforme determinadas especificações previstas no contrato que eles deveriam germinar. Má prestação de serviço prévio na preparação do solo. Então essa multiplicidade, obviamente as questões das CPRs, que são as questões mais visíveis
de não pagamento das CPRs. Essas questões em Jataí, elas me fizeram despertar para olhar para a atividade, maior atividade hoje nossa do estado de Goiás, que é a atividade do agro, essa cadeia complexa do antes, durante e depois da porteira, e coincidiu com a notícia da tentativa da Universidade de Rio Verde, alguns anos atrás, da criação do mestrado. E aí eu entrei em espaço de compasso de espera para esperar o projeto do mestrado daqui da universidade começar para poder postular uma vaga nesse mestrado. E é bacana, Paulo, a nossa formação, a minha formação pelo menos, da graduação, uma formação urbana exclusivamente, né? Estudei lá na minha faculdade, claro, todos os títulos de crédito, os contratos tradicionalmente urbanos. A locação, o franchising. E isso acaba não refletindo tanto a nossa realidade social no sudoeste do estado de Goiás. Aí eu pergunto, gente, cadê os profissionais do agro, né, do agronegócio de direito? Cadê o estudante que se debruça sobre direito do agronegócio? Cadê o TCC sobre direito do agronegócio? Tá todo mundo fazendo sobre TCC, sobre aborto, sobre parte criminal. Maria da Penha. Então, Maria da Penha. Não que esses temas não merecem atenção, não, mas eles é muito descolado da atuação profissional. Você vai atuar na Lei Maria da Penha, então faça o TCC sobre a Maria da Penha. Você vai atuar no júri, você pretende um dia, como advogada, atuar no júri, faz seu TCC no júri. Só que aí você olha para a atividade do agro, é a maior atividade econômica da nossa cidade, maior atividade econômica da nossa região, do nosso estado, e não tem um TCC de direito do agronegócio. Muitos conflitos, não tem um TCC de contrato no agro, não tem um TCC de regularização fundiária no agro, não tem um TCC de direito ambiental voltado para o agro. Holding rural, né? Holding rural, de planejamento sucessório voltado para o agro. Tributação do agro. Agora, isso é culpa nossa também, né? Culpa nossa de professores de graduação, das nossas instituições, de deixar de lado de não perceber que a nossa realidade econômica da nossa região é essa. E eu acho que é aí que está a virada de chave da Universidade de Rio Verde, quando percebe isso e cria o primeiro e único programa de mestrado em Direito do Agro. Existe mestrado em agronegócio ligado aos outros ramos do conhecimento, como administração de empresa, mas voltado para o ramo do direito tributário do agro, né? Vamos discutir. Bom, né? Vamos discutir ITR, vamos discutir imposto de renda da pessoa jurídica, vamos discutir contribuição social, vamos discutir fundo rural, vamos discutir fundo em infra, dá um ótimo TCC hoje, né? Hoje em dia dá um ótimo TCC. Há 15 anos que eu estou na universidade, né, no ensino superior, como professor, eu sempre falo com meus alunos, direito ainda está cheio de oportunidade. Com certeza. Porque há um viés, né, equivocado de que a profissão está cheia, que muito curso de direito. Tem, isso é fato. Mas nós temos uma demanda reprimida tão grande. Alguns nichos específicos. Eu conversava com o Vinícius aqui, um profissional de Rio Verde montou um agrotech, uma startup. Ele procurou um jurídico qualificado para atender ele em propriedade intelectual e foi buscar em Porto Alegre, Thiago. Acredito. Foi buscar em Porto Alegre. Eu conversei com ele, por que você buscou em Porto Alegre? Porque um amigo meu montou em Cuiabá o mesmo modelo de startup e ele buscou em Porto Alegre. Porque em Porto Alegre tem uma referência, publica obra, divulga congressos. Então a gente vê a demanda reprimida, né, Vinícius? Uma demanda reprimida aí que o nosso alunado, o bacharel, o próprio advogado começa a perceber, como o senhor colocou, o que o mercado quer? O que o mercado pede? Criminal, tradicional, é importante, mas tem um criminal do agro aí, relacionado ao agro, né? Tem um trabalhista relacionado ao agro, tem um tributário que casa com agro, tem um internacional, agora Porto Seco aqui, plataforma multimodal, vai antecipar processo alfandegário. Aí pensa, ótimo, vai antecipar processo alfandegário. Esse seu amigo que teve que buscar profissional de propriedade intelectual fora do estado de Goiás vai ter que buscar um profissional do direito sobre exportação fora do estado de Goiás. Fora do estado de Goiás, também, infelizmente, né? O Paulo Afonso, aluno de graduação hoje, na faculdade de Direito hoje, entrar nesses ramos de direito do agronegócio, se especializar em propriedade intelectual, importação e exportação, questões tributárias, ele sai na frente. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Tá todo mundo ali na demandazinha do consumidor, tá todo mundo ali na demandazinha ali da lei de locação, tá no despejo, na açãozinha possessória, na reclamação trabalhista simples, no divórcio, bem lembrado, na partilha de bem do divórcio, no inventário simples,
falta essa acomodação, ela é geral, né? Esses profissionais acomodados no geral. Quando eu estava na graduação, eu falava para as pessoas, meus alunos, gente, não tem ninguém, você falou de um excelente exemplo, propriedade intelectual. Não tem nenhum profissional hoje no nosso sudoeste de Goiás que faça propriedade intelectual. Você tem escritório no Rio de Janeiro, escritório em São Paulo, escritório em Porto Alegre. O nome aí do doutor veio de São Paulo, né? Tem um escritório lá de patente, marcas e patentes, né? No Barrinha. No Barrinha, sim. Nós temos um nome aí Tem que vem se destacando, mas um nome só. Eu falo muito isso. Não faz mercado. Um nome só não faz mercado. Uma empresa não vai contratar um ou dois profissionais na região porque não vira referência, né? É verdade. No mercado você tem que ter 200, 300, 400 bons nomes em propriedade intelectual. Mercado, né? Aí o mercado fala, aqui nessa região tem mercado, né? Tem mercado para Pignat, marcas Pignat logo. de patentes. E no nosso mestrado em agronegócio não tem uma pesquisa sobre marcas e patentes do agro, né? É verdade. Não Salvo tem. engano, não tem. Pelo menos nas turmas que a gente acompanhou, não, né? Só se na terceira turma tiver, as duas não tem. E o tanto de tema, né, Thiago, que pode brotar do agro. Eu falei assim, não, mas eu não gosto mais desse mundo agrário. Não, mas às vezes você não vai literalmente ir para o campo, né? Você vai se dar uma startup do agro. Né? Você vai dar um mercado financeiro do agro. Bem falado, bem falado. É um nicho de mercado que não necessariamente você vai ter que ser uma pessoa do campo em si, né? Bem falado. Na hora do almoço. Pra atrair o pessoal, né? Na hora do almoço, eu venho levar a menina na escola, ouço rádio. Programa rural, né? Aí ontem o apresentador, como manter o jovem na fazenda, né? Como manter o jovem no campo? Eu pensei assim, mas hoje o jovem pode morar na cidade. Sem dúvida. E ser um gestor de uma propriedade rural, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falando isso, Vinícius, eu tive uma passagem minha profissional no Rio de Janeiro como estagiário. Trabalhei no escritório de advocacia e eles tinham um ramo de atuação voltado a jogadores de futebol. Eles eram especialistas junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo, que a sede é no Rio de Janeiro. Que é o STJ dos Tribunais Esportivos, a sede é no Rio de Janeiro. Era no centro do Rio de Janeiro, hoje está lá na Barra da Tijuca. E aí aqueles profissionais do direito, né, especializados em matéria desportiva, é um tema ultra especializado, código de processo próprio, normas de direito materiais próprias do direito desportivo. Pô, ninguém joga bola, o que tem a ver? Funciona um pouco como arbitragem Não, funciona como STJD? tribunal administrativo. Tribunal administrativo. E é um único caso previsto... Mas pode recorrer para o judiciário? Não pode. É o único caso previsto na Constituição que é proibido. O recurso ao judiciário gera a expulsão da equipe, do time, dos campeonatos. Então você não vai ter uma ação do Fluminense, do Flamengo, no Tribunal de Justiça contra uma decisão do Tribunal Desportivo. Não vai acontecer. Da competição. É impressionante, né? Impressionante. E aí, ultra especializados, são profissionais que estudam, têm mestrado sobre esse assunto, viajam para o exterior para buscar curso, conhecimento nessa área, mas não pratica o desporto, né? Mas não pratica o desporto. Eu até acho, é uma coisa minha muito pessoal, eu até acho que o profissional da advocacia que se propõe a trabalhar para o produtor rural, pelo menos tem que ter pisado lá o pezinho, lá na fazenda, lá na lavoura. É a cara da sola. Para entender, pra entender a formação daquela planta. Não é possível, né? O produtor... Aqui em Rio Verde não é tão espantoso isso, né? Que brota na rua, né? Aqui em Rio Verde brota milho na rua. No meio da cidade, né? O agro tá no asfalto, no Presidente Vargas. Aqui, ó, na universidade aqui, se a prefeitura não corta... Então você imaginou, o produtor rural recorre ao advogado, eu tenho demanda lá em Jataí, demanda questionando uma determinada multinacional em relação a algumas sementes que não germinaram. Como é que você vai entender o processo de desenvolvimento de uma determinada cultura? Né? Não tem como o profissional do direito, tecnologia, o advogado, né, não pisar na propriedade rural do proprietário rural. O proprietário rural mostrar, doutor, isso aqui germinou, isso aqui aconteceu isso. Olha o desenvolvimento dessa planta aqui. Os ciclos são esses aqui. Você entendeu, Vinícius? Eu ainda acho que tem que botar um pé. Não dá para ser só advogado do agro num prédio encastelado alheio ao que está acontecendo embaixo. Viver um pouco a realidade. Né? Um pouco, pelo menos. Mas é aquilo que o Vinícius falou, né? O profissional do agro, do direito, não é o cara que vai estar no dia a dia no campo. Não é isso. Não é isso. Mas, Vinícius, falando em grandes especialidades, nós temos agora
um grande especialista aqui no estado de Goiás. Verdade, né? Em contrato de integração. Principalmente CADECs, né? Esse é um tema interessante, é um tema muito voltado para minha família. Meu pai é integrado. Eu lembro de você falar no mestrado. Meu pai é integrado e tem essa excelente obra aqui, foi publicada pela editora Totti, né? Editora Totti, lá do Londrina, lá do Paraná. Do Paraná, que tem trabalho muito bom na área do agro, né? Comprei vários livros deles lá já. Eu acho que hoje a editora mais forte de agronegócio no Brasil hoje é a editora Totti. Conta um pouquinho para nós aí, Thiago, da obra, como que você... Resumidamente, né? Resumidamente, a entrada no mestrado exige que a gente apresente um problema, um projeto de pesquisa para a gente desenvolver. E eu gosto, apesar, o Paulo Afonso, desses 12 anos de magistratura, desses 12 anos sendo professor, trabalhando com processo civil, tem algo assim dentro de mim que é a minha paixão, chama-se contrato, que é o meu amor escondido, platônico, né? Mas nas oportunidades que se tem de falar de contrato e falar de processo civil, eu sempre tive muito mais em processo civil. Muito mais em processo civil. Acho que ser juiz também ajuda demais também. A gente estava falando, né, pensar o processo civil operacionalmente ajuda demais. E eu tive a oportunidade de agora no mestrado da UNRV a resgatar essa chama dentro de mim, que é a questão contratual. Essa questão de 2 ou mais pessoas que estabelecem uma relação, que manifestam uma vontade, criam um vínculo, tendo um objeto e prestações a serem cumpridas. E nessa busca do que dentro do direito contratual eu poderia tratar para o agronegócio, eu fui atrás do contrato de integração vertical, muito por influência de um livro de uma colega minha juíza aqui no estado de Goiás, chamado Nunziata Stefana Paiva. Ela juíza na cidade de Catalão, mestre em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, e ela escreveu um dos primeiros livros sobre integração antes da lei de integração, antes de 2016. Ainda era um contrato atípico. Ainda era um contrato atípico. E ela fez um resgate histórico extraordinário, ela fez o mestrado dela sanduíche, parte na Universidade Federal de Viçosa, parte na Universidade da Itália, que é o berço da integração, é o berço do direito agrário, é o berço da integração. Ela fez essa pesquisa e eu me inspirei no livro dela sobre integração vertical para buscar entender, compreender a Lei 13.288 e mais ainda, o funcionamento da CADEG. Mas aí não teve jeito, né? Eu tive que levar para o processo civil. Eu consegui, no meu trabalho da minha dissertação, lá do mestrado, fazer uma interdisciplinariedade. Eu estava ontem lendo a sua obra à noite, achei bacana que entrou a parte processual, né? Entrou a parte processual, né? E a minha discussão, ela gira numa pergunta que eu vou fazer muito resumidamente. O que o juiz faz num caso processual, num caso concreto, envolvendo a integração? O que ele faz quando tem uma avaliação da CADEG? Ele pode desconsiderar a avaliação da CADEG, ele usa essa CADEG como amicus curiae, ele usa essa CADEG como uma prova documental pré-constituída, ele usa essa CADEG como uma presunção legal. Como é que o juiz se comporta para dizer que o integrador ou integrado tem ou não direito no processo envolvendo a integração, se a CADEG tem uma avaliação num determinado sentido? Esse é um dilema do magistrado. Esse é um dilema do magistrado. Eu tenho um agente, que é a CADEG, um agente epistemologicamente comprometido com a verdade da CADEG, composto por pessoas técnicas que emitem um ato, a gente pode chamar de qualquer nome esse ato, uma decisão, uma manifestação, uma declaração, um parecer, reconhecendo que o integrado cumpriu ou não uma obrigação e qual que é o compromisso que o juiz tem de atender esse parecer, essa determinação dessa CADEG. E aí o trabalho vai nesse sentido. E tem um caráter democrático a CADEG, né? Porque não tem nem dúvida disso. Representatividade, né? Isso, um contrabalanço dos poderes. Redução de custos de transação, né? Redução de custos de transação. Análise econômica do direito, entra todo esse... Agora, a essencialidade da CADEG, a CADEG está assentada sobre dois pés. Primeiro, a natureza agrária do contrato de integração. Contratos agrários que levam em consideração ciclos biológicos dos animais ou dos vegetais, eles exigem soluções rápidas. Não tem como o produtor rural, no ciclo produtivo da soja, esperar uma decisão judicial 40 dias, 50 dias, 60 dias. Comentou ontem na palestra frango, 42 dias. Isso, não tem como o produtor rural, produtor de frango, que o ciclo de desenvolvimento são só 42 dias, esperar uma decisão judicial, uma liminar que seja em 15 dias. É um tempo muito longo. É um tempo muito longo para esse produtor rural.
A CADEG, ela olha para esse ciclo biológico e ela tenta dar uma solução, uma resposta rápida para o integrado, para o integrador, no sentido, olha, cumpriu, descumpriu, abata, cumpriu, descumpriu, não abata. Tem problema nesse lote, não tem problema nesse lote, pega esse lote, não pega esse lote. Esse primeiro é o lado biológico da atividade do integrado. E o segundo, o lado por ser um contrato relacional. É um contrato que é uma concentração econômica das indústrias processadoras de alimentos. Segundo dados do último censo do IBGE, voltado para a agricultura, voltado para os produtores rurais, se não me engano, de 2010, o último censo, 77% dos integrados no Brasil são pequenos produtores rurais, são pequenas granjas, são pequenos produtores de suíno, são pequenos produtores de tabaco, de vegetais. Essa relação é uma relação que não tem sinalagma, é uma relação assimétrica. Você tem multinacionais com orçamento de bilhões contra pequenos produtores rurais. Pequenos produtores rurais cujo parque de produção é com exclusividade para aquela única indústria processadora de alimentos. Aí você faz com que essa relação desigual nós tenhamos contratos de adesão. A integração ela funciona com uma indústria integradora apresentando as condições. Olha, as minhas condições são essas. Qual é a capacidade do integrado de negociação, Vinícius? Você que é da integração. Muito pouco. Ele sozinho, menor ainda, né? Ele sozinho, menor ainda. Aí entra a necessidade de a gente rediscutir CADEG, a importância da CADEG, da Foniagro, no estabelecimento dos valores de referência de pagamento, do que pode ser ou não descontado, do que tem que ter ou não no contrato. Foniagro e CADEG. E mais, Paulo Afonso, acabou o livro não tratando desse assunto. Como é fundamental que esses produtores integrados estejam unidos por meio de associações. É essencial que essas discussões sejam debatidas junto às indústrias processadoras de alimentos no macro e não no individual. O servidor público sozinho, o integrado sozinho, o dono de franquia de um shopping sozinho, ele não tem poder de negociar com a administração, ele não tem poder de negociar com o shopping, ele não tem poder de negociar com uma indústria processadora de alimentos. Só havendo a reunião por meio de associações, o fortalecimento dessas associações, que esses produtores rurais conseguem ter lugar na mesa e apresentar essas demandas. É interessante, né? O poder das associações e... Eu até lembrei um conceito que chama corpos intermediários. A gente vive numa sociedade muito atomizada, né, Tiago? O indivíduo sozinho e, do outro lado, o poder público, as grandes empresas, mega... E não tem mais esse senso de pequenas comunidades se ajudando mutuamente, né? E aí entra o papel das associações, das CADEGs. Então é um tema muitíssimo relevante. Eu gostei bastante. Se quiser adquirir o livro pelo site? Pelo site da Editora Totti. Se quiser que eu mande autografado, me chama lá no Instagram, @Thiago Castelhano com 2 L's. Eu recebi aqui um autógrafo muito interessante, fiquei muito grato aqui também. Castelhano com 2 L's, Castelhano. E vamos divulgar esse livro, né? Até pra... Vamos levar mensagem. Vamos levar essa mensagem. Tem conceitos interessantes. Na Mackenzie, salvo engano? Vou, dia 4 de maio. Estarei na Universidade Mackenzie. Eu fui incluído depois do mestrado. Participei... um pouco antes de terminar o mestrado, eu participei de um congresso em Porto Alegre da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, presididos pelo professor Albeni Cherubini. Hoje é um dos maiores advogados de produtores rurais do Brasil. É o prefaciador. É o prefaciador do livro. Tive o prazer de conhecê-lo no ano passado. E o congresso vai se repetir esse ano em Londrina, no Paraná, em agosto. E no congresso do ano passado conheci um professor da Mackenzie, professor Washington Oliveira. Ele coordena o grupo de estudos voltado ao direito do agronegócio, me convidou a fazer parte do grupo de pesquisa de agronegócio. Bacana. E o primeiro encontro desse ano é dia 4 de maio. Dia 4 de maio lá na Mackenzie. 4 de maio de 2023. A Mackenzie vai receber o Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura na década de 90, vai falar sobre desafios do agronegócio. Vou aproveitar para divulgar o livro também, para fazer um lançamento do livro. Divulgar para esse Brasil todo, né, Vinícius? Precisa. A gente precisa, Paulo, e o mestrado da UNRV, ele vem nesse sentido, colocar como pauta prioritária do Brasil a atividade do produtor rural. Nós pensamos agronegócio corretamente como toda uma cadeia. A cadeia pretérita, daqueles que desenvolvem sementes, dos que desenvolvem os insumos, e a cadeia final, a cadeia do transporte, a cadeia da logística, a cadeia dos grandes financiadores, das indústrias processadoras de alimentos. Mas a gente tem que voltar a colocar na pauta, colocar a luz, colocar foco sobre o produtor rural. Produtor rural, do animal e do vegetal, porque é previsão constitucional que o alimento é um direito do cidadão.
Está lá no artigo 6º da Constituição Federal. Se alimento é direito da cidadão, se alimento e é direito do cidadão, o bem que o produtor rural é um bem protegido constitucionalmente. Essa proteção constitucional do produtor rural teria que ser no sentido de que esses contratos agrários, quando eles estiverem sujeitos às intempéries do tempo, do clima, da praga, esses produtores precisam desse tipo de proteção, porque afinal faz-se um bem protegido constitucionalmente, que é o alimento. Se a gente não tiver essa proteção do produtor rural e todo produtor rural se transformar num produtor de bens e consumos urbanos, como um veículo, uma mesa, nós não teremos alimentos, né? Nós voltaremos ao Brasil da década de 60, que nós éramos os maiores importadores de alimentos. Então nós deixamos de ser, década de 60, década de 70, importadores de alimentos, passamos a produzir alimentos para consumo próprio e para fins de exportação, graças a uma conjuntura de fatores. Fatores de investimentos públicos, fatores do empreendedorismo do produtor rural, e a gente precisa botar eles no foco mais uma vez, botar eles no foco, e o programa de mestrado nos auxilia a buscar essas soluções, no caso do livro, pensando no produtor integrado. Que ótimo, hein, Vinícius? Não, é excelente, né? Faz um... Tiago, indo aqui para o final, né? Acho que nosso tempo já está quase se esgotando, a gente pode até numa nova oportunidade... Tem muito papo ainda, né? E aproveitando o gancho, Tiago, quais os próximos projetos? Nossa, pergunta difícil. Próximos projetos: manter, escrever, produzir, voltado, contratos para o agronegócio. Contratos para o agronegócio. Estou até em paquera com o professor Albeni Cherubini, estamos dialogando, conversando, para quem sabe na frente aí a gente tratar de outros temas voltado para o agronegócio em matéria contratual. Muito bom, hein? Bom demais, ótimo. Bom demais. Deixar o convite, não sou o presidente, o professor Albeni Cherubini é o presidente da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários. Nós teremos o maior congresso de direito do agro. A gente tem que tomar muito cuidado por aluno de graduação que está nos ouvindo. Direito do agronegócio é um conceito muito complexo, né, Vinícius? Vinícius vai dar alguma resposta aí para nós, né? Vinícius está se debruçando, né? Tem uma corrente aí tentando substituir o direito do agrário pelo direito do agronegócio, mas com uma conotação com segundas intenções, né, Vinícius? A gente conversou sobre isso e é uma parte da minha dissertação. Depois a gente volta para esse tema. Eu quero, inclusive, ouvir o Vinícius. Eu vou convidá-lo para falar aqui sobre a dissertação. Antes, quanto que está prevista a sua dissertação, você apresentar? Provavelmente no final de maio, né? No mês que vem já. Divulga pra gente, Vinícius, pra gente assistir. Nós vamos divulgar Vamos gravar um bate-papo, divulgar, a gente pode fazer eventos, né? Aí o convite que eu quero fazer, o maior congresso de direito aplicado ao agronegócio acontecerá em Londrina, dias 24, 25 e 26 de agosto. Presencial. Expectativa de 1.000 profissionais do direito lá em Londrina. Todos os temas de agronegócio serão discutidos. Teremos integração, seguro, financiamento, CPR, exportação e importação, logística, transporte, contratos em gerais do agro, tributário do agro, holding, direito sucessório. É um congresso sensacional. Ele então vai ser em Londrina, ele é organizado pela UBAL. Procurar ali no Instagram, @UBAL. Se não achar pelo da UBAL, bota lá no meu @Tiago Castelhano, que nas minhas últimas publicações eu faço o convite lá para o congresso. Ele é organizado pelo professor Albeni Cherubini e é um congresso que é uma oportunidade, Paulo Afonso, de se fazer muitos amigos. Um congresso de processo civil, e eu frequento o congresso de processo civil há 12 anos. É igual reunião da Igreja Católica no Vaticano. Tem os papas... Tem os cardeais, tem os arcebispos, os bispos, os padres e os leigos. Isso é muito claro num congresso de processo civil. Num congresso de direito agrário do agronegócio, lembra um pouco o evangélico. Ou é pastor ou é bispo. É uma brincadeira, viu, pessoal? Daqui a pouco estão me falando, me criticando. Eu sou católico praticante, nunca nego a minha fé, nem minha igreja é católica, mas é uma brincadeira. O escalonamento é menor, né? O pessoal do agro, ele é mais próximo. Ele é mais simples, ele é mais humilde, ele conversa mais, ele interage mais.
Aí também tem isso, um congresso de processo civil você tem ali 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Num congresso de água você tem 200, 300 pessoas, é tudo mais simples. A expectativa desse de Londrina é que sejam 1.000 pessoas. Iremos mais ou menos ali uns 15 profissionais de Jataí, Muito bom. E espero encontrar alguém de Rio Verde no congresso lá, né? Associar na UBAL, né? Divulgar mais. Até para o crescimento nosso aqui em Rio Verde também, pra gente... Tiago, a gente quer te agradecer novamente. Eu que agradeço o convite. Pela divulgação ontem, né? O evento foi excelente, né, Vinícius? Foi muito boa, a palestra é muito boa. Né, sobre a temática da integração, da CADEC. Agradecer pela sua participação hoje de manhã. Você reside em Jataí, que é a 100 quilômetros. 100 quilômetros. 100 quilômetros de Rio Verde. Ficou aqui, atendeu o nosso convite, né, Vinícius? Né? Prontamente. Carinhosamente. Agradecer a presença aqui. Ao Lourenço. Vamos dar tchau, Lourenço. Fala obrigado, pessoal. Lourenço é o guarda-costas. Meu guarda-costas, meu segurança, que mais? Meu assistente. Daqui a pouco motorista, né? Daqui a pouco motorista. Daqui uns 10 anos. Agradecer com muito carinho, né, pela sua participação aí no programa de mestrado. Isso vai só colaborando, né, Vinícius? Pra gente criar uma rede de estudo, uma rede de amizade, uma rede de divulgação. Isso, não perder o contato, né, e fazer esses grupos. A academia colabora muito pra isso, né, Tiago? A academia colabora muito. Eu vejo uma galera jovem falando mal de academia, achando que tudo agora é vídeo... 15 minutos de vídeo você aprende qualquer coisa, né? Mas aqui tem ética, aqui tem deontologia, aqui tem convivência diária, tem processo, que estudo é um processo, né? Não é apenas aquela simbiose ali, né? Tiago, uma mensagem final aí. Agradecer o seu tempo, Paulo, agradecer seu tempo, Vinícius. Essa universidade que contribui tanto para a nossa comunidade. E eu só sou grato à Universidade de Rio Verde. Fui professor até 2014 lá no campus de Caiapônia. Sou professor do programa de pós-graduação em Direito do Agro e ex-aluno agora, né, recém-ex-aluno do mestrado em Direito do Agronegócio. Só agradecimento, só gratidão à Universidade de Rio Verde. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente que agradece, então. Valeu, Thiago. Valeu, Lourenço. A gente se vê por aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.